Muito bem, pessoal. Agora, dando continuidade, faremos a atividade de geografia. Vamos ao trabalho? Vamos lá! Começaremos com um texto. Leia o texto a seguir e responda. Pessoal, conhecimento de geografia, ele vai muito além do estudo apenas de mapas, tá? Na geografia, nós conhecemos também a divisão cartográfica, que são os mapas, e política. Então, olha só, estudar geografia não é apenas a leitura de mapas. Estudar geografia é compreender também as divisões políticas, territoriais e diversas outras que estão envolvidas na nossa sociedade. Vamos começar com uma leitura? Vamos lá então, ó. A Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Os municípios brasileiros possuem uma prefeitura. Na prefeitura, trabalha o prefeito ou a prefeita, que é a pessoa que comanda a administração do município. No Brasil, os prefeitos são escolhidos pelos habitantes maiores de 16 anos em eleições municipais. No Brasil, os prefeitos são escolhidos pelos habitantes maiores de 16 anos em eleições municipais que ocorrem a cada 4 anos. Além do prefeito, a cada 4 anos são eleitos também os vereadores e as vereadoras. Essas pessoas são responsáveis por criar as leis que buscam organizar a vida no município. Elas trabalham na Câmara Municipal. Bom, pessoal, agora que o professor acabou de ler o texto sobre a organização política do município, vamos ver se vocês se lembram das eleições que ocorreram agora, recentemente, hein? Vamos lá, ó. Letra A. Qual é o nome do prefeito do seu município? Em que ano ele foi eleito? Nossa, essa é mole, hein? Essa é muito fácil. Letra B. Quantos vereadores compõem a Câmara Municipal de sua cidade? Agora eu quero ver se vocês prestaram realmente atenção nas eleições que nós tivemos recentemente, hein? Quero ver se vocês sabem quantos vereadores compõem a Câmara Municipal de sua cidade. Letra C. Qual a diferença entre o trabalho do prefeito e de um vereador? Questão número 4 de Geografia. Leia o trecho do texto a seguir. Ele acumula duas funções muito importantes: chefe de governo e chefe de Estado. Como chefe de governo, o presidente é responsável por ações e decisões do cotidiano da política brasileira, como gerir a administração federal, criar políticas públicas e programas governamentais, sugerir leis, dentre outras atividades. Já como chefe de Estado, o presidente é o representante máximo do país perante o mundo. É ele quem recebe autoridades estrangeiras e também cabe a ele boa parte da representação diplomática do país no exterior. A fonte desse texto está no site politize.com.br. Letra A. O presidente da República é a autoridade máxima na política brasileira. Quais são as funções e as responsabilidades do presidente do Brasil? Vamos lá, pessoal. Mais um texto sobre a nossa sociedade. Olha lá. Leia o texto a seguir e responda. Terras indígenas. Você sabia que há povos indígenas em quase todos os cantos do Brasil? Por aqui, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas de terras indígenas. Por aqui, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas de terras indígenas. Terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Isso quer dizer que o Estado brasileiro tem por obrigação protegê-los. Sendo assim, não é permitida a entrada de não indígenas nessas terras, a não ser com a autorização da comunidade indígena ou da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Segundo a FUNAI, existem atualmente cerca de 8 povos indígenas habitando Minas Gerais. A população indígena do estado é uma das maiores do país,
totalizando 7.338 pessoas. Baseado no livro Hoje é Dia de Geografia de Minas Gerais, na página 83. Vamos lá, galerinha! Agora você vai fazer aqui uma resposta com alternativas de verdadeiro ou falso. Então você vai anotar V para aquelas que forem afirmativas verdadeiras e F para aquelas que forem alternativas falsas. Combinado? Vamos lá? Então olha só. Terra indígena é a área onde vive a população indígena do Brasil. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa, segundo o texto que nós lemos. Tá bom? Tendo dúvida, volta e dá mais uma lida no texto. Pais, mães e responsáveis. Por favor, não façam para os seus filhos. Podem orientá-los a fazer mais uma nova leitura, mas não auxiliem na resolução das atividades. Por gentileza, hein, pais? Mães, responsáveis. Segunda afirmativa. O Estado brasileiro não é responsável em demarcar os territórios indígenas. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa, segundo o texto que nós lemos? Terceira afirmativa. Todo cidadão brasileiro tem a permissão de entrar em terras indígenas. Segundo o texto que nós lemos, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Quarta afirmativa. FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Segundo o texto, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? E a última afirmativa é: o Estado de Minas Gerais possui a maior população indígena do país. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa, segundo o texto que nós lemos? Dúvida? Retorna, faça mais uma leitura do texto e responde aí. Outra comunidade muito importante no nosso país, que marca os princípios da nossa formação social, são as comunidades quilombolas. Tá? Eu gostaria agora, antes da leitura do texto, que vocês prestassem bastante atenção na imagem. O professor vai tirar a câmera. O professor vai tirar a câmera para vocês poderem contemplar a imagem colorida. Na apostila de vocês ela está preto e branco. Então, vou deixar vocês apreciando um pouquinho a imagem colorida aqui. Muito bem, pessoal. Agora o professor voltou aqui no cantinho da tela para que a gente faça mais uma leitura a respeito da imagem que nós vimos. Eu tenho um respeito e um apreço muito grande pela cultura e comunidade negra. Isso porque eu tenho ligações tanto sanguíneas quanto de estudos com a nossa história afro-brasileira. Vamos conhecer um pouquinho sobre os quilombos? Na língua banto, ou banto, quilombo significa povoação. Os quilombos eram lugares habitados por africanos escravizados que resistiam à escravidão e fugiam das minas, engenhos de açúcar e fazendas. Os habitantes dos quilombos eram denominados quilombolas. As comunidades quilombolas mineiras foram organizadas para garantir aos atuais descendentes dos africanos o direito à propriedade da terra, tradicionalmente ocupada por eles e seus antepassados. No entanto, muitas delas vêm sofrendo ameaças de invasão das suas terras por grupos que querem explorar os minérios, a fertilidade do solo e a qualidade das madeiras existentes em sua área. Atualmente, existem cerca de 400 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. Baseado no livro didático Hoje é Dia de Geografia de Minas Gerais, página 95. Vamos lá, galerinha. Agora, de acordo com o texto, assinale C para as alternativas corretas e I para as alternativas incorretas, ok? Então, se tiver dúvida,
Volta e lê mais uma vez o texto, combinado? Vamos lá então, ó. Primeira afirmativa. Os quilombos eram lugares habitados por africanos escravizados que resistiam à escravidão. Essa afirmativa é correta ou incorreta segundo o texto? Segunda afirmativa. Em Minas Gerais, não existe registro de comunidades quilombolas. Segundo o texto, essa afirmativa é correta ou incorreta? Terceira afirmativa. Muitas comunidades quilombolas vêm sofrendo ameaças de invasão das suas terras por grupos para a exploração de minérios. Segundo o texto, essa afirmativa é correta ou incorreta? E última afirmativa, os habitantes dos quilombos eram denominados escravos. Segundo o texto, essa afirmativa é correta ou incorreta? Muito bem, galerinha, essa atividade encerra a nossa atividade de hoje, sexta-feira, em Geografia. Agora vamos para o nosso momento cultural, a indicação de um filme que eu, pessoalmente, amo a história, inspirada num livro que eu sou completamente apaixonado. Se você tem o Netflix na sua casa, se você é assinante do Netflix ou a sua família é assinante do Netflix, esse filme se encontra no catálogo da Netflix, tá bom? Então vamos lá, vamos pro trailer, vamos acompanhar juntos?